Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24. Nós vamos fazer 3 leituras. Primeiro, Lucas capítulo 24. O verso 49. Eu vou ler e vou pedir aos irmãos que repitam, por favor. Eu quero mais uma vez falar sobre a importância do Espírito Santo na vida do crente. A gente tem valorizado muito pouco ou nada. E enquanto eu lembrar e puder, eu vou bater nessa tecla. Nós precisamos resgatar o valor devido à pessoa do Espírito Santo. Não só de oratória, mas na prática, valorizar. E eu vou dizer por quê e como a gente pode provar que hoje não se valoriza. E o que a gente precisa fazer para valorizar o Espírito Santo na vida da igreja. Igreja formada por indivíduos. Quando a gente fala igreja, não é o ministério de Buiúna dentro dessas 4 paredes. São as pessoas que formam a igreja. Se as pessoas estiverem cheias do Espírito Santo, a igreja é cheia do Espírito Santo. Então, esse verso, capítulo 24 de Lucas, é o último capítulo do Evangelho de Lucas, as últimas palavras de Jesus, né? Ele estava se despedindo e já seria assunto aos céus. O verso 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Podem repetir, por favor? Eis que vos... Amém? Vamos lá para Efésios, capítulo 5. O verso 18. Me permita ler do 15 até... Aliás, vamos ler do 15 ao 21, mas depois eu vou pedir aos irmãos que repitam o verso 18. Diz assim o texto, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Repitam, por favor, verso 18. E não... Amém? Vamos ainda, Atos dos Apóstolos, volte lá para o livro de Atos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 38 e o 39. Atos, capítulo 2, verso 38 e 39. Diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vamos repetir o verso 29, aliás, 39, por favor, todos juntos? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Podem sentar, irmãos.
Irmãos, eu preciso trazer de vez em quando esse tema, porque nós ainda somos a primeira igreja pentecostal do Brasil. Há muita confusão sobre o pentecostalismo, e ainda mais hoje, depois que isso virou essa bagunça que está por aí afora, gente brincando com línguas estranhas, brincando com profecia, brincando com revelação, brincando com os dons espirituais, zombando. Isso é zombaria de Deus, as pessoas zombam de Deus. Fazer o que estão fazendo hoje em nome de poder de Deus, isso provocou ainda mais as discórdias, as diferenças, as polêmicas em torno do dom do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, das línguas estranhas, das operações do Espírito Santo, como revelação, como profecia, como interpretação de línguas, variedade de línguas, discernimento de espíritos e tantos outros. A tecla que se bate sempre, os contrários aos dons de línguas estranhas, sempre se bate na tecla das línguas estranhas, porque foi só para aquele tempo. E eu ouvi agora recentemente alguém falando, a língua estranha, falando na internet aí, língua estranha, era aquilo que aconteceu lá no Pentecoste, no dia de Pentecoste, que as pessoas que estavam em Jerusalém ouviam cada um falar a sua língua. Então, se você receber um dom de língua do Espírito Santo, você vai falar o inglês, o francês, o espanhol, o alemão. Eu ouvi isso na internet essa semana. Existem essas confusões. Por que existem essas confusões? Porque as coisas estão ficando apenas no âmbito do intelecto humano, das coisas naturais. Nós não conseguimos mergulhar no sobrenatural, que envolve o batismo com o Espírito Santo, envolve a pessoa do Espírito Santo, envolve a promessa de Jesus Cristo. A própria Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a primeira pentecostal do Brasil, já não põe em prática, porque não acredita mais. Nós nos tornamos intelectuais demais para mergulhar de joelho na presença de Deus, para buscar o Espírito Santo. Para que falar em línguas? Para que ser batizado com o Espírito Santo? Para que chorar? Para que derramar lágrimas? Nos tornamos elite demais, muito elitizado, polido demais. Estamos vivendo um mundo natural, mas a gente precisa entender que as coisas de Deus e esta promessa de Jesus a nós, a igreja que estava nascendo, e ela nasceu desse fogo. A igreja de Jesus Cristo, ela foi forjada pelo fogo do Espírito Santo. Quando Jesus vai embora, a primeira coisa que ele fala é isso: olha, vocês vão pregar o evangelho, a começar por Jerusalém, em todo mundo. Mas primeiro você vai ficar em Jerusalém até ser revestido do poder. Eu vou enviar a promessa do meu Pai sobre vocês, mas vocês têm que ficar em Jerusalém até receber. Se não receber o poder do Espírito Santo, você não vai poder cumprir a missão da igreja. A missão da igreja é evangelizar em toda parte, e evangelizar de todas as formas. Não é evangelizar apenas com pregações orais, principalmente evangelizar com a vida, evangelizar com testemunho, evangelizar com uma postura digna de servo de Deus, de filho de Deus. A gente nem evangeliza mais verbalmente, oralmente, e muito menos evangeliza com a postura. A postura de muitos crentes hoje se confunde com postura de qualquer coisa. Totalmente fora da proposta de Deus. Por quê? Falta o Espírito Santo. O que vai fazer com que nós vivamos as coisas do ponto de vista sobrenatural, sair da dimensão natural para uma dimensão sobrenatural, é o Espírito Santo. Não existe nenhuma outra forma. Sem o Espírito Santo você é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. É o Espírito Santo que faz a diferença. Até aquele momento, aqueles apóstolos andando com Jesus, eles eram pessoas comuns. Nós ouvimos aqui, semana passada alguém pregou, não me lembro quem foi, mas pregou aqui que
levaram, pastor Rogério, não foi? Levaram um menino para os discípulos de Jesus orarem e libertarem. Precisava poder, é um mundo sobrenatural. Você vai orar por uma pessoa oprimida, com a sua intelectualidade você não vai fazer nada. Se os demônios se manifestarem, você pode ser o maior intelectual do mundo, a pessoa mais inteligente da terra. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, com o poder e a autoridade que vem de Deus, não adianta a sua intelectualidade, não vai resolver. Você pode conhecer tudo de teologia, mas se não tiver revestido de poder, não vai resolver. Os discípulos andavam com Jesus e viam Jesus fazer. Quando chegou na hora deles atuar, não aconteceu. E eles foram perguntar: Senhor, por quê que não aconteceu? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus falou: há certos demônios, certas castas de demônios, que só se expulsa com jejum e oração. Aí eu pergunto: o jejum, será que é só por causa do jejum? Você deixou de comer, resolveu o problema? Então é uma coisa de ordem física, natural? Não, Senhor. Existe algo sobrenatural por trás do jejum e da oração. Através do jejum e da oração, você vai buscar a verdadeira presença de Deus, a presença do Espírito Santo e uma comunhão estreita. Quando é revestido do Espírito Santo, não tem problema que pare de pé, não tem demônio que resista. A autoridade do crente está na pessoa do Espírito Santo atuando nele. E nós estamos vivendo naturalmente, todo dia. A gente vem para a igreja, ouve palavra, canta hino e volta natural. Está na hora de nós sairmos da dimensão natural e entrar na dimensão sobrenatural. E essa dimensão você só alcança com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela frequência que nos coloca na sintonia do céu. Eu já falei isso aqui em outra ocasião. Os irmãos estão me ouvindo falar no microfone sem fio, porque existe um transmissor aqui, e existe um receptor em algum lugar aqui dessa igreja, e esse microfone ele tem que estar ajustado na frequência desse receptor. O transmissor só vai transmitir, chegar lá no receptor, se o receptor estiver alinhado na mesma frequência. Tantos quilohertz e acabou. Se passar um ou diminuir um, o som não vai chegar lá, não vai captar. Quem nos coloca em sintonia com Deus é o Espírito Santo. Sem ele você é natural, é carnal. Não existe nenhuma possibilidade de comunhão com Deus sem comunhão com o Espírito Santo. Ele é a frequência que nos coloca em sintonia com o céu. Nós estamos ignorando isso. Jesus começa dizendo: olha, vocês vão ter que fazer a obra. A obra é sobrenatural. A obra da igreja é sobrenatural, irmão. Não é uma empresa. Aí eu faço um belo discurso aqui, convenço a pessoa e ele vai comprar meu produto. Assim funciona uma empresa de venda. A propaganda é a alma do negócio, é isso que você ouve quando o assunto é natural, é da dimensão terrena, é secular. Então funciona a técnica, funciona a persuasão, mas no mundo espiritual a técnica e a persuasão não funcionam. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou a igreja está cheia do Espírito Santo, ou ela para por aqui. Não há como avançar sem o Espírito Santo. Palavra de Jesus: primeiro, permaneça em Jerusalém. E aí eu quero sair desse texto para o outro, mas deixa eu destacar outro assunto importante aqui. Eles obedeceram. Repita comigo: eles obedeceram. Deixa eu te perguntar uma coisa: se Deus usar um pastor, ou se o próprio Espírito Santo falar com alguém aqui: olha, você vai ficar aqui dentro da igreja, orando, buscando e esperando até que o Espírito Santo desça. Eu vou revestir vocês e capacitar vocês com o Espírito Santo. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus respondendo aos discípulos assim: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai preparou para o seu próprio propósito.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto de Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, já havia uma promessa. Agora ele reforça, a hora de ir embora, ele diz assim: fica em Jerusalém até ser revestido. Se ele fala isso, e você vem para a igreja assim: eu quero receber poder. Se eu perguntar isso aqui, quem é que quer a presença do Espírito Santo com poder, com autoridade, para você enfrentar o mal, enfrentar os demônios, superar os problemas espirituais, estar em comunhão estreita com Deus? Quem é que já sentiu a presença de Deus de verdade na sua vida e diz assim: eu quero isso de novo para a minha vida? E quem nunca sentiu, diz assim: eu quero sentir. Quantos manifestariam a sua mão aí? Pois é. E se o Senhor falasse assim: então você vai começar a buscar hoje até eu te derramar esse poder, você ia buscar até receber? É isso que a gente não está fazendo. É isso que a gente não está fazendo, irmão. Eu conheço pessoas aqui dessa igreja há anos e anos e anos e anos. Às vezes, toda vez que tem um movimento assim: irmão, quem não é batizado com o Espírito Santo, quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. As mesmas pessoas vêm, ajoelham e ficam mudos. Quero ver se o pastor vai me batizar com o Espírito Santo, alguém vai botar a mão na minha cabeça, eu vou sair pulando. Irmão, não é isso. Aí essas pessoas que vêm, quando termina, elas não oram, não buscam, nem quando está ajoelhado. Eu estou falando algumas, tem gente que a gente vê que está buscando mesmo. Tem gente que ajoelha aqui chorando, derramando lágrimas e fica naquela angústia até que Jesus toque e ele sinta a presença de Deus, sinta o batismo. Mas a maioria nem ora, nem abre a boca. E quando termina ali, ele vai embora para casa, nunca mais vai falar disso. Se daqui a 1 ano, ou 2 ou 3, a gente fizer outra reunião e convidar, a pessoa volta de novo. Não foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Com os discípulos de Jesus, disse assim: você vai para Jerusalém e não saia de lá, até que do alto você seja revestido. E eles ficaram. Só que tem um detalhe: quando Jesus falou isso, havia aproximadamente 500 pessoas ouvindo. E eu acredito que todos eles foram correndo: opa, Jesus está indo e vai mandar o Espírito Santo. Ele já tinha prometido: se ele não for, o Espírito Santo não vem. Vamos correr para Jerusalém e vamos ficar lá no templo, lá no cenáculo, porque Jesus vai batizar. Aí eles foram. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu não sei em quantos dias os primeiros começaram a desistir. Mas a verdade é que a Bíblia fala: no dia do Pentecoste, quantos foram revestidos do poder? Quantos? Os que sabem, fala, porque tem muita gente que nunca leu isso. Quem fala forte. Quantos receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste? 120. E os outros 380 fizeram igual a gente está fazendo. Eu já pedi, eu já orei um dia, não aconteceu nada. Eu já ajoelhei lá uma vez, lá não aconteceu nada. E vai para casa dormir, e vão culpar o pastor não tinha poder, a irmã que botou a mão na minha cabeça não tinha unção, que não aconteceu nada. Ei, meu irmão, você vai continuar sem receber. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, é Ele que manda o Espírito Santo. Então nós precisamos valorizar e voltar a buscar, por causa de tudo que ele significa na nossa vida. Em Efésios capítulo 5, verso 18, que nós lemos também, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero me permitir traduzir esse embriagar com vinho com encher-se de qualquer outra coisa. Nós estamos nos enchendo de tudo que não presta, tudo que não leva a lugar nenhum. Embriagar-se com vinho hoje, eu não vou falar que você para de beber vinho, beber cachaça, que isso não vai levar. Não, aqui não estou falando para cachaceiro.
Nós estamos falando para crente que não se embriaga com vinho, mas se embriaga com fofoca, se embriaga com mágoa, com pinima, com perseguição, se embriagam com qualquer coisa. Fica magoado porque o pastor não deu oportunidade, ou porque passou, o irmão não viu, não cumprimentou, aí já é contra mim, é meu inimigo, virou a cara, não quis me cumprir. Está se embriagando com isso, meu filho. Encha-se do Espírito Santo, vá buscar o Espírito Santo, que você nem enxerga isso. Se eu encher um copo de água aqui, está cheio, eu não consigo botar mais nada aqui dentro, porque já está cheio. Você está entendendo? Se você se encher do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, não vai entrar mais nada no seu coração, porque ele está cheio do Espírito Santo. Não vai entrar contenda, não vai entrar fofoca, aborrecimento, mágoa, pinima, perseguição. Nada disso vai encontrar lugar. Você não vai se embriagar com isso. Está difícil viver na igreja, porque todo mundo se embriaga com qualquer coisa. Você tem que pisar em ovos, não pode falar, não pode olhar, tem que pensar 1000 vezes, senão vai magoar. Ei, irmão, para de se embriagar com bobagem e vamos nos encher do Espírito Santo. No tempo que os irmãos, crianças e adolescentes dobravam o joelho, eu fico pensando, meu Deus, hoje a gente não consegue ver nem adulto ajoelhado orando. Eu não me conformo com uma igreja de joelho, o pastor orando e pedindo bênção para o culto, para as pessoas, e a igreja, membro batizado, adulto, que devia dar exemplo, sentado olhando, como se não tivesse acontecendo nada. Aqui está Deus, aqui está Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a casa chamada casa de oração. Tem que ter respeito, tem que ter reverência, tem que ter atitude de adoração, tem que ter atitude de humildade, de rendição. Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é o dono da casa, Ele é o Pai, Ele é o provedor. Estamos nos enchendo de tudo e nos esvaziando do Espírito Santo. Contenda é o que mais tem, é grupinho contra grupinho. Se envolver com as coisas de Deus é a coisa mais difícil que existe. Sabe por quê? Falta o Espírito Santo. Alguns estão até envolvidos com os trabalhos na igreja, mas estão fazendo mecanicamente, na carne, no mundo natural, na dimensão natural. Irmãos, as coisas começam a mudar quando elas não são, elas saem do natural e entram no espiritual. É o sobrenatural de Deus. Eu já contei para os irmãos, vou contar de novo, porque cada vez que eu lembro disso, eu ainda sinto até hoje aquela presença. Esse texto de Mateus capítulo 28, que Jesus disse assim: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco. É coisa sobrenatural. Como é que ele vai estar comigo se eu for para lá no mundo natural? Eu vou para lá porque eu sou missionário, eu sou pregador, eu sou teólogo, eu sou doutor, eu sei o que eu vou falar, eu vou induzir assim, eu vou persuadir assim, eu vou falar dessa e daquela forma, e eu vou administrar. Isso é natural. A gente tem que ter visão administrativa, tem que ter conhecimento de causa, mas isso tudo é do mundo natural. As coisas de Deus não se resumem ao mundo natural. As coisas naturais são apenas ferramenta que Deus usa para o mundo espiritual. E eu estava no Congo, num dos piores momentos, na viagem mais difícil que nós já fizemos. Já comecei sendo atacado desde o primeiro dia. E quando chegamos à margem do rio Kassai, para entrar na selva, para esperar uma canoinha a remo, tinha um homem muito endemoniado, possuído, e resolveu criar caso, problema com a gente. A gente cansado, com fome, um calor insuportável, eu já estava machucado, que eu tinha caído da moto, a perna quase quebrada, quase que me quebrou a canela, o braço remendado, quase que eu quebrei o pescoço, que eu caí de cabeça, mergulhei de cabeça por cima da moto. Os irmãos acharam que eu tinha quebrado o pescoço, cheio de dor na cabeça, dor na coluna, e aquela perturbação. Para resumir a história, o homem não cedia 1 milímetro, a gente já estava quase 2 horas ali sendo torturado por ele.
Ele com os nossos documentos na mão, passaporte, carta, tudo que tinha direito, já tinha tomado dinheiro de todo mundo. E toda hora que ele voltava, dizia assim, não vou deixar vocês passarem. A gente tinha que passar, atravessar o rio, para ganhar a selva, para encontrar a tribo dos canibais. Isso foi em 2010. E naquela luta tremenda, quando o homem partiu para cima de mim, para me agredir fisicamente, ele já tinha discutido com os outros 3 irmãos que estavam comigo, Leonardo, Kibungula e Patrick. Só faltava eu. Quando ele partiu para me agredir, os irmãos puxaram ele para lá e me puxaram para cá. Imediatamente, uma voz poderosa. O que está acontecendo aqui? Todo mundo parou para olhar. Um varão de cabelo grisalho, muito bem penteado. Uma camisa branca de doer os olhos, de manga comprida abotoada aqui. Uma calça impecável. O sapato brilhava, não tinha uma poeira. Uma pasta novinha na mão. Aquele homem olhou para aquele cidadão, criando o caso, e disse assim, por que você está fazendo isso com eles? Você está todo errado e você sabe disso. Você está atrasando eles. Entrega o documento deles, que o que eles têm que fazer tem pressa. O homem disse assim, sim, senhor. Começou a tirar os passaportes, cabeça baixa, entregou um por um e virou as costas. Enquanto ele está entregando, aquele mesmo varão com aquela imponência toda disse assim, e vocês, não olhem para isso, foquem no que vocês vieram fazer, porque tem pressa. Aleluia! O Espírito Santo, ele se manifesta, a obra de Deus é feita no sobrenatural. Acabou de falar, eu que perguntei, quem é esse homem? Um disse assim, não sei, mas parece um doutor. O outro disse assim, mas ele deve ser um reitor de uma universidade. Do jeito que ele fala, muita autoridade. Aí eu disse assim, meu irmão, nós estamos há 3 dias de moto dentro da selva. Não tem casa, não entra helicóptero, não desce avião, não entra carro. Não tem casa, nós estamos dentro do mato, 3 dias. Que universidade esse homem é reitor? Aí disse assim, você tem razão. Eu falei, vamos ver para onde ele está indo. Nós saímos de trás da moita e eu olhei na trilha, não tinha ninguém. Eis que estou convosco todos os dias. Por isso que Jesus falou assim, é sobrenatural. Você precisa esperar o poder do Espírito Santo que vai descer sobre você. Aleluia! A igreja precisa do Espírito Santo. Levanta a sua mão e diga, eu preciso do Espírito Santo. Mas fale em voz alta, diga, Espírito Santo, eu preciso de ti. Diga, Espírito Santo, desça sobre mim. Espírito Santo, enche a minha vida, eu dependo de ti. Glória a Deus, glória a Deus. Comece a se esvaziar daquilo que te atrapalha, coisas que te aborrecem, que te entristecem, que tira a fé. Começa a jogar fora, esvazie o copo, porque o Espírito Santo quer encher. O Espírito Santo quer encher, mas nós já estamos cheios de tudo que não presta. Tira o que não presta e deixa o Espírito Santo encher. Glória a Deus. Aleluia! Ele ainda batiza hoje. Ele é o mesmo. E aí eu encerro com Atos 2, 38 e 39. Glória a Deus. Glória a Deus. Começa a buscar que Ele vai renovar. Ele vai batizar. Ele vai dar dons. Tudo que aconteceu no passado acontece hoje. Ele é o mesmo. O problema é que a gente não busca mais. Glória a Deus.
Eu quero destacar para encerrar o verso 39, que eu pedi que os irmãos repetissem. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você entendeu a dimensão disso? É para todo mundo, é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o ancião, é para o homem, é para a mulher, é para os crentes antigos, é para os crentes novos, é para os novos convertidos e aqueles que vão chegar amanhã aqui. Se chegar aqui amanhã e diz assim: eu quero aceitar Cristo como meu Salvador e eu creio no Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, a promessa diz respeito a Ele. Ora, se é para todos quanto o Senhor chamar, por que não é para você? Por que você acha que você não merece? Aliás, não é nem uma questão de mérito, mas acha assim: não adianta nem eu pedir que eu não vou receber. Jesus chega a dizer assim: olha, se o pai de família sabe dar boas coisas aos seus filhos quando lhe perdem, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmão, começa a pedir. Se você já é batizado com o Espírito Santo, você vai dizer assim: Senhor, eu não quero ser o mesmo, eu quero sair dessa mesmice. Você foi batizado com o Espírito Santo anos atrás, e detalhe, irmãos, peça a Deus o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, porque o que está causando esta confusão no mundo, principalmente no mundo gospel, no mundo evangélico, e especialmente aqui no Brasil, é que hoje as pessoas fazem de tudo em nome de um Espírito Santo que nunca desceu sobre eles. Língua estranha, mas é estranhíssima. É fogo estranho mesmo, que Deus não reconhece. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela jamais será a mesma pessoa. Você não pode acreditar numa pessoa que diz que foi batizado com o Espírito Santo e ele não muda a vida, não melhora a sua vida, a sua postura, nem o seu comportamento pessoal, dentro e fora da igreja, e nem dentro do próprio ministério, dentro da sua própria vida espiritual. Foi batizado com o Espírito Santo hoje, amanhã não vem para o culto. Eu nunca vi isso. Batizado com o Espírito Santo, mas no domingo não vem para a escola dominical. É batizado com o Espírito Santo, mas não dá importância à Santa Ceia. É batizado com o Espírito Santo, mas não dá importância à palavra, nem ao culto de membro. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, primeiro, a gente fala daquilo que a gente vive. A gente não fala porque leu historinha, não. É aquilo que a igreja viveu a vida toda. Nós fomos batizados com o Espírito Santo dentro de casa, mas na igreja, todo culto, quando dizia assim: vamos ajoelhar para orar, para começar o culto, a minha oração e de todos os crentes conscientes daquela época, criança, adolescente, jovem, ele não está preocupado com o que vai acontecer no culto, ele só está preocupado com uma coisa: Jesus é hoje, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo hoje. Ele ficava pedindo a Deus para a oração não acabar. A gente ficava pedindo a Deus, a oração não acaba. Meu Deus, não deixa acabar, porque eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. A gente acreditava que na oração Jesus ia batizar. Aí terminava a oração, o pastor cantava corinho, e todo mundo orando, ninguém escutava, ninguém queria parar a oração, e o pastor tinha que bater palma. Irmão, acabou a oração, vamos ficar de pé agora, nós vamos cantar. E aí a gente, quem estava buscando o Espírito Santo, foi assim: ah, Jesus, tem misericórdia. Terminou mais um período de oração e eu ainda não fui batizado. E a gente ficava contando os minutos, quando é que vai ter outra oração. Hoje é o contrário. E quando a gente é batizado com o Espírito Santo, de verdade, e não é esses negócios aí que é fingimento, e depois vai falar bobagem e inventar língua estranha que não existe, inventar reteté, inventar rodopio, inventar um monte de coisa que não é bíblico, que não é espiritual, porque viu alguém fazer, achou bonito. Essas coisas não são do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem, te coloca em sintonia com o céu. Você vai buscar as coisas de Deus cada dia mais. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não quer ficar em casa à toa. Ele quer o momento da oração. Ele sabe que na oração ele tem mais chance. É um diálogo com Deus. Então, irmãos,
Essa promessa é para todos. Se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se é adulto, casado, solteiro, homem, mulher, crente antigo, crente novo, não importa. A promessa é para todos quanto nosso Senhor chamar. E todos aqueles que creem e buscarem. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. E vamos voltar. Nós vamos bater nessa tecla. Pode ser que a maioria não dê importância, mas algum dia alguém vai dar importância assim: eu vou mudar a minha vida, eu vou buscar o poder do Espírito Santo. A vida dos apóstolos mudou da noite para o dia. Desceu o Espírito Santo e a autoridade veio, o poder veio. A sombra de Pedro curava. A sombra do homem passou a curar. A sombra. Aleluia. O homem está preso, vigiado pelos guardas. A igreja começa a orar, cheia do Espírito Santo. O anjo entra lá e diz assim: bota a tua capa e me segue. Ninguém sabe como é que as cadeias saíram, os guardas não viram, as portas se abriram, o anjo acompanhou ele, o homem cheio do Espírito Santo muda. Sem o Espírito Santo, andando com Jesus todo dia, quando a escrava lá olhou e disse assim: você parece com ele também. Jesus sendo torturado, levando para a morte, e olharam, reconheceram, desconfiaram de Pedro: você parece com ele, você não é discípulo dele. Não, eu nunca conheci esse homem não. Esse é o crente covarde, sem o Espírito Santo. Ele é carnal, o medo assola. Irmão, tem medo de ir para a igreja porque está dentro de uma comunidade, de vez em quando tem um tiro. Eu não vou lá não. Com o Espírito Santo, meu irmão, cheio do Espírito Santo, você está preocupado com isso? Pedro, que negou Jesus, de repente, quando ele foi interpelado: você vai parar de falar desse evangelho ou você vai para a cadeia? Ele falou assim: olha, o que você acha? Eu obedeço vocês ou a Deus? Cheio do Espírito Santo, você não teme ninguém, não teme a morte, não teme o diabo, não teme o inferno, você não teme coisa nenhuma. Está faltando o Espírito Santo na vida da igreja. E em nome de Jesus, irmãos, quem quer buscar o Espírito Santo? Vamos buscar. Busque em casa, busque todo dia, busque na igreja, até ser revestido. Se Jesus não te batizar hoje, ele batiza amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois. Mas se você parar, você cortou o círculo. Fique em Jerusalém até ser revestido. Os 120 ficaram, e no 10º dia eles foram agraciados. Línguas como que de fogo foram repartidas entre eles, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo concedia que falasse. Deus pode usar muita gente aqui. Os milagres não estão acontecendo por falta disso. É através do Espírito Santo que vem os dons. E aí Deus vai levantar aqui pessoas com dons de cura, com dom de discernir os espíritos, com o dom da fé, o dom de operação de maravilhas. Isso depende de nós buscarmos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.